E já temos entrevistado online conosco, é o Dirk Lopes, ele que é jornalista, nosso colega aqui de profissão, para falar dos 109 anos da disputa por um espaço territorial em Santa Catarina, os 109 anos da Guerra do Contestado. Muito boa tarde, Dirk Lopes. Boa tarde, Ana Carolina. Boa tarde, Elias. Boa tarde, os ouvintes, telespectadores aí de Balneário Camboriú. Mas o que motivou o conflito que envolveu as forças policiais do Paraná, Santa Catarina, caboclos que ocupam a terra e até as forças federais? Como que foi essa guerra do contestado que hoje, então, fazem 109 anos que já aconteceu? Pois é, Ana Carolina, veja só, eu tô aqui no oeste de Santa Catarina, estou em Xanxerê. Até os 14 anos eu estudei aqui. Existia uma falsa impressão, se contava aí nas escolas, né, nos anos 70, de que era uma simples disputa de território entre o Paraná e Santa Catarina. E não foi bem isso que aconteceu. Aconteceu que teve a construção da estrada de ferro São Paulo-Rio Grande. O governo federal concedeu 15 quilômetros para cada lado da ferrovia para uma multinacional norte-americana que implantou aqui os trilhos e expulsou todos as pessoas que moravam ali, poceiros, né? Existia nessa época muitas pessoas que moravam aqui, os caboclos, né? Que o governo falava que eram jagunços, e expulsaram essas pessoas. Milhares de pessoas vieram de outras partes do país para construir a ferrovia. Quando ela acabou, eles ficaram desempregados e juntaram-se também com essas pessoas que estavam descontentes, né, com essa expulsão. E houve no começo, né, o José Maria, que era um líder messiânico, juntou essas pessoas e alarmou as forças de segurança tanto de Santa Catarina quanto do Paraná e, por fim, da União, né? Pediram reforço para a União. A primeira batalha, 22 de outubro de 1912, a Batalha do Irani, que hoje, passados 109 anos, né, foi porque, para evitar um conflito, o pessoal que estava acampado em Taquarussu, hoje município de Fraiburgo, cruza o Vale do Rio do Peixe e se instala no Irani. E nessa época pertencia ao Paraná. As forças de segurança do Paraná se alarmaram e foram dar combate. Morreram 22 pessoas 23 na primeira batalha, e os líderes dos dois lados, Coronel João Gualberto, que era o comandante da Polícia Militar do Paraná, e o José Maria, que era o líder messiânico que combateu as forças do governo. O Dirk Lopes, né, jornalista, hoje tem atividades em Curitiba, mas está em Xanxerê, e ele é de Xanxerê, em Santa Catarina. Ele fez um web documentário que é Órfãos do Contestado, né, Dirk? Agora, para o pessoal entender, porque depois, mesmo depois de terminado o conflito, né, a Guerra do Contestado, propriamente dita, as empresas que tinham interesse na nossa região oeste acabaram levando para lá migrantes, descendentes de alemães, de italianos, de outras origens da América, exatamente para dizer que quem estava lá não prestava. Mais ou menos seria esse o termo. E por isso nós temos até hoje, então, os órfãos do contestado. É verdade, Elias. Eu mesmo sou descendente de italianos. Minha mãe aqui está acamada, estou cuidando dela. Ela é gaúcha, a família dela veio da Itália. E o que aconteceu é que, com o fim da Guerra do Contestado, essas empresas multinacionais também eram colonizadoras. Além dela levar a erva mate, a madeira, a araucária, que era muito, na época tinha muito valor, e ainda tem, né? Mas, enfim, foram devastados milhões de hectares de pinheiros aqui no Paraná e Santa Catarina. E o que acontece é que foi dividido, né? Foi em 1917, com o fim da Guerra do Contestado, foram fundados 4 municípios: Chapecó, Porto União, Joaçaba, e também Rio Negro e Paraná, Mafra em Santa Catarina. Então, foram colonizados alemães, italianos. A grande parte da formação do nosso estado se deve a esse período, né? Os caboclos foram expulsos, né? E houve uma perseguição étnica, inclusive. Por muitos anos, algumas pessoas foram perseguidas, fugiram daqui, se esconderam em alguns lugares. E, infelizmente, esse é um capítulo triste, muito triste da nossa história do Brasil. Escreveu um livro com a sua mãe. Conta um pouco para nós sobre esse livro. Tá aqui, ó. É o Filhos da Morte. A minha mãe, Neuza Gasparotto, com o Odelir Neves, é um coautor de Caçador.
Caçador é uma das capitais do contestado, né? Lá eles respiram o contestado. E eu fui colaborador, né? Eu estou há muito tempo em Curitiba, estou há 34 anos lá. O Paraná agora que despertou para essa questão. Sempre Santa Catarina foi buscar as origens para contar essa história. E veja, o Paraná esteve do lado do governo federal, combatendo, mandando simplesmente as tropas de segurança. Eu estive, quando eu fiz o web documentário, eu estive em alguns lugares que houve verdadeiros massacres. No Reduto de Santa Maria, milhares de pessoas morreram. Elas foram cercadas por todos os lados. Colunas de norte, sul, leste, oeste, elas foram apertando o cerco, as pessoas foram ficando com fome e foram recuando até chegar no grande Reduto de Santa Maria. Ali houve bombas, obuseiros, ali houve um verdadeiro genocídio. É uma coisa que a gente precisa refletir muito, né? As origens. Existia um interesse do governo federal em desenvolver economicamente a região, ter fronteira com a Argentina, cuidar das nossas divisas, porque o Paraná e Santa Catarina disputavam esse território contestado há muitos anos no STF. Com o fim da guerra, houve um acordo de limites no Palácio do Catete, no Rio de Janeiro, e dividiram os limites de Santa Catarina e Paraná como eles estão hoje. Mas o principal, que são as pessoas que moravam aqui, elas foram esquecidas. Então, houve esse verdadeiro genocídio, que foi o maior conflito social do século XX no Brasil, não tenho dúvida. Alguns remanescentes da Guerra de Canudos, na Bahia, inclusive combateram no contestado. E os conflitos também têm origens semelhantes, né? Agrárias, religiosas. Em Canudos, houve um grande jornalista, que é Euclides da Cunha, foi correspondente de guerra e escreveu Os Sertões. No contestado, nós tivemos o Claro Jansen, que era um sueco, que era um fotógrafo, era uma espécie de assessor de imprensa da Lumber, a madeireira que existia em Três Barras, era a sede, mas não houve um relato de linha de frente de jornalistas, né? Como a gente tem hoje o José Hamilton Ribeiro, que esteve na Guerra do Vietnã. Nós não tivemos isso no contestado, nós tivemos apenas a versão oficial do Exército. E agora, com mais de 100 anos depois, a história começa a ser contada por muitos escritores, muitos jornalistas, muitas pessoas interessadas no tema. Agora, é interessante a gente lembrando essa questão da Guerra do Contestado, ficou muito tempo, né? Nem na escola se ensinava para as crianças o significado, a importância que foi a Guerra do Contestado, né? Eu acredito que... Eu conheço União da Vitória e Porto União, União da Vitória no Paraná, Porto União, em Santa Catarina, inclusive tem parte ali que o trilho do trem é a divisão entre os dois municípios e dos dois estados, né? E lá tem uma lenda lá que no outro lado, em União da Vitória, tem uma estátua do João Maria, um dos monges, né? Acho que foram 3 envolvidos ali, ou outros, né? Mas diz que e tem uma cobra que atravessa o rio, e quando a cobra se mexe, dá uma enchente. Eu estava lá em 84 e não sei se a cobra se mexeu, mas que deu uma enchente, deu. Então, e tem também aquela perseguição, como você mesmo falou, o Deodato, né, que era lá do Caru, lá de São José do Cerrito, que foi preso e depois foi assassinado em Florianópolis, né, em plena luz do dia. Foi mais ou menos isso, né, Dirk? Olha, você conhece muito da história do contestado. Na verdade, assim, são várias coisas que você falou. Quanto à União da Vitória e Porto União, tem partes que separam a linha do trem e partes do Rio Iguaçu. Eu percorri 1.400 quilômetros no Paraná, Santa Catarina, fui ao Rio de Janeiro também. Em muitas cidades onde eu fui, Água Doce, existe Leblon Regis, Timbó Grande, existem diversas fontes de José Maria até hoje. Realmente, as pessoas até hoje acreditam que essa água é milagrosa. Eu conto isso no meu documentário. E União da Vitória serviu de base aérea para os aviões. A primeira vez que aviões de guerra foram usados em combate nas Américas. Eles partiram de União da Vitória, foram até... a missão deles ia até Caçador e depois bombardear o Reduto de Santa Maria. Mas eles pegaram mau tempo e Ernesto Darioli, que era um italiano, professor do capitão Ricardo Kirk, que é quase meu homônimo, né? Ele é o patrono da aviação do Exército do Brasil. Morreu em 1º de março de 1915 em General Carneiro. Pegaram mau tempo, o avião do Kirk caiu próximo ao Rio Jangada. O Ernesto Darioli volta e consegue pousar em União da Vitória. E sobre o Adeodato, ele foi o último líder, né? Ele foi o líder do grande Reduto de Santa Maria. Teve que fugir, como todas as outras pessoas. E aí fundou diversos outros redutos menores já no fim da guerra, mas depois que caiu Santa Maria, o movimento já foi diminuindo.
Ele foi preso, foi levado em agosto de 1916, ele estava no mato, fugindo. Existem vários livros que contam essa história. O professor Nilson Fraga, da UEL, escreveu diversos livros sobre Adeodato. O UEL é a Universidade Estadual de Londrina. Ele morou 10 anos na região do Contestado e conhece muito também. O Adeodato acabou sendo levado para Florianópolis e, numa suposta fuga da cadeia, em 1923, ele foi assassinado na perseguição. Então, existem vários episódios. O Contestado durou 4 anos. Foi uma guerra muito grande que merecia vários filmes sobre a história, né? A gente tem a Revolução Farroupilha, a Guerra dos Farrapos, Canudos, tem diversos outros episódios da história do Brasil que são muito mais contados, e a Guerra do Contestado é uma guerra esquecida. Morreram 8 a 20 mil brasileiros aqui, aqui no nosso solo, né? Uma coisa até que às vezes o pessoal não sabe, mas nós tivemos um grande brasileiro que uniu via telégrafo o centro-sul com o centro-norte do país, era mato-grossense, Marechal Cândido Rondon, e o Cândido Rondon estava para ser indicado, inclusive, ao Prêmio Nobel da Paz. E ele não o foi porque, infelizmente, o Exército designou ele para vir para essa... Porque daí entraram as forças federais, né, Dirk? Aí ele foi cancelada, vamos dizer assim, a inscrição dele. Isso é uma parte da história do Brasil que muita gente desconhece, inclusive, né, Dirk? Eu queria perguntar para o Dirk também como que foi feito esse web documentário, né? Como que ele coletou essas histórias? A gente sabe esse trabalho documentário de jornalista de formiguinha, né? Quanto tempo levou? Com quem você conversou? E com depoimentos, né? Exatamente, eu vi e juntar essas histórias, né? Um trabalho bem fantástico. Inclusive, eu queria comentar que você falou das escolas. Eu lembro muito bem, Elias, na 4ª série eu fiz um trabalho sobre a Guerra do Contestado, escrevi à mão. Tu é mais nova, né? Exatamente. E eu lembro sabia toda essa história que eu falei aqui, relatei junto com o Dirk, por quê? Porque o Zezinho Silveira, que era meu vovô, embora tenha nascido aqui em Camboriú, na Limeira, na divisa com Brusque, mas ele andou na região do Contestado e ele fazia questão de relatar para a gente, porque ele andava... muito importante. Ele andava junto à comunidade carente. Exato, e é uma história muito importante aqui para o nosso estado, né? Realmente triste, mas temos que saber continuar ela, porque resgatar. Olha só, vou responder os dois. Ana Carolina, bom, eu sempre que eu saí de Xanxerê, com 14 anos, eu estou com 48, por mais de 30 anos eu estudei muitos livros sobre a história do Contestado. Eu era amigo pessoal do Vicente Teles, que morava às margens da BR-153, onde aconteceu a Batalha do Irani. Ele era neto de ex-combatentes, né? E era uma das pessoas que preservava muito a história do Contestado, levava crianças lá. Meu pai e minha mãe também sempre foram estudiosos, né? Eles eram amigos do Vicente. Minha mãe escritora, meu pai arquiteto também, sempre... ele participava até existia uma confraria do Cavaleiros de França, os 12 pares de França. Porque o que aconteceu, né? O José Maria, durante a guerra, ele fundou o Exército Encantado de São Sebastião. Ele era inspirado nos livros de Carlos Magno, os 12 pares de França. Obviamente que, né, a guerra acabou, faz mais de 100 anos, a gente não quer mais saber de guerra. É bom que o Brasil aprenda essa lição, né, que não é dessa forma que as coisas se resolvem. Mas sobre o documentário, eu fiz uma pós-graduação em narrativas audiovisuais e novas mídias, né? Eu sempre atuei em televisão, né? na RPC TV, na Rede Globo, praticamente em Curitiba, em 5 emissoras eu já trabalhei. TV Bandeirantes, Rede Massa, do SBT, Record. E eu não tinha muito tempo de parar, como a minha mãe escreveu um livro aqui, eu ajudei ela. E assim, como eu fiz essa pós-graduação, o meu tema de conclusão de curso foi fazer esse documentário. Com um celular, eu comprei, esse celular que eu estou falando agora, comprei um iPhone, não faz 2 anos, fui sozinho, percorri 1.400 quilômetros, tive ajuda de alguns familiares aqui no Irani, em alguns lugares, e assim, fui trilhando passos de outras pessoas. O jornal O Estado de São Paulo e o Diário Catarinense, quando procuraram sobreviventes quando deram 100 anos da Batalha do Irani. Eles encontraram mais ou menos 10 a 12 sobreviventes, e eu fui atrás dessas pessoas. Só que em janeiro de 2020 eu só encontrei uma, que era Maria Simão, a Mariazinha, que tinha 114 anos e morava em Santa Cecília. Através de contatos de vários pesquisadores, diretor do Museu de Caçador, que é o Júlio Corrente, do professor Nilson Fraga, da UEL, e de outros professores, eu fui localizando essa pessoa.
Eu me hospedei em Santa Cecília sem saber se eu ia encontrar ela no dia seguinte, fui batendo de porta em porta até encontrá-la. E aí ela só ia dar entrevista depois que chegasse o filho dela, o Capitulino, que já tem 81 anos na época, né? Então, assim, tem que ter muita paciência, aprendi é diferente do correria do jornalismo do dia a dia, que a gente tem que fazer uma matéria de manhã para entregar para de tarde. Eu fiquei 3 horas na casa dela, batendo papo, conversando, e ela contou aquelas histórias que estão no documentário, que ela fala que ela fugiu de Santa Maria, que ela viu muito sangue, que tinha gente passando fome, que eles comiam cinta de couro dos amigos, para não passar fome, para não morrer, e fugindo do exército. Infelizmente, ela morreu 18 de abril desse ano de 2021. Algumas pessoas que me ajudaram a localizar me avisaram nesse dia. E, enfim, pela idade, uma hora ia acontecer, mas não se tem notícia de outra sobrevivente, outra pessoa daquela época, né? Uma testemunha ocular. E em relação ao que você perguntou, Elias, tem muitos personagens fantásticos da Guerra do Contestado. Aqui em Xanxerê nós temos a Casa de Cultura Maria Rosa, que a Maria Rosa foi uma das heroínas, né, do contestado. Ela combatia com flores no cabelo, com cavalo branco e com 15 anos de idade. Então, existiam... Porque o monge, ele, claro, messiânico que era, ele